Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, educadores profissionais, educadores familiares, educadores e apaixonados pela educação em todo o planeta. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Do Mundo para a Escola. Eu sou o professor Edson Santos e hoje vou mediar a conversa da live. A educação 4.0 não é um termo recente e vem ganhando cada vez mais destaque no âmbito educacional. Entretanto, a suspensão das aulas colocou o assunto no centro do debate e potencializou-se com o acesso às novas tecnologias. Como as escolas podem, de fato, aprender com o momento e se transformar efetivamente em polos de inovação, ainda permitindo aos alunos o seu desenvolvimento amplo, mesmo que em casa? É isso que nós vamos conversar na live de hoje, sobre esse tema. E para aprofundar a conversa sobre tecnologias e os desafios da educação 4.0, nós preparamos um e-book especial para você. Basta clicar no link fixado aqui nos comentários, fazer o download gratuitamente e entrar nesse universo com a gente. Muito bem, sobre a live de hoje, para contribuir com o nosso tema, nós recebemos o educador Fábio Gigmon. Fábio é um empreendedor e inovador que trabalhou por muitos anos com varejo e com tecnologia. Ele é bacharel em administração de empresas pela FGV e nos últimos 7 anos vem se dedicando com paixão aos estudos sobre tecnologia, sobre educação e a relação entre elas. Fábio também é cofundador do Mundo Maker, uma escola de inovação e tecnologia voltada para despertar o potencial criativo e empreendedor de cada um, ajudando os alunos e todos aqueles que participam desse universo a trazerem suas ideias para a realidade, onde as práticas são baseadas na educação integral, na aprendizagem criativa e em valores como acolhimento, respeito, empatia e segurança, que recebe a sigla ARES. Hoje, o Mundo Maker também desenvolve programas para atuação em escolas e empresas. Em 1999, o Fábio foi pioneiro em IoT, sendo um dos criadores do projeto iCan, uma lata de lixo Wi-Fi com um scanner e reconhecimento de voz que conseguia coletar dados de produtos descartados e automaticamente criar e enviar uma lista de compras para supermercados conectados ao sistema. Em 2016, o Fábio viajou 77 dias pelo Brasil a bordo de um Maker Truck, levando o acesso à cultura maker para mais de 500 professores e 2.000 alunos vindos de 250 escolas públicas distribuídas em 8 estados do país. Fábio, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, pela sua participação na nossa live. Já já a gente conversa. Muito obrigado. Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado. Para trazer o olhar do educador para a nossa conversa, convidamos também ninguém menos do que o educador Tiago Kawasa. O Tiago Kawasa é um educador brasileiro atuante na área de tecnologias educacionais desde o começo da sua carreira. Antes dele fundar a ControlBot, Robótica Educacional, em 2018, o Tiago começou a atuar como professor aos 13 anos de idade e iniciou sua jornada no ensino superior aos 17 anos em licenciatura da computação. Isso na Universidade do Estado do Amazonas. Tiago completou sua formação superior no Canadá. Atualmente, o Tiago Kawasa trabalha implementando projetos educacionais em escolas para o ensino de linguagem de programação, robótica educacional e cultura maker. Ele é professor com certificado internacional da Lego Education Academy para o ensino infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio, através do programa Embaixadores da Inovação, pelo qual trouxe pela primeira vez para o norte do Brasil, em 2020, o programa STEAM de robótica da First Lego League. Além disso, o Tiago é certificado como líder nacional do projeto internacional de robótica AutoDIE.
Tiago, seja muito bem-vindo também pela nossa empresa Tecnologia Educacional. Eu agradeço pela participação sua e do Fábio Gigman. E a nossa live de hoje tem tudo para trazer muitas novidades aos educadores interessados pelo tema. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, já está sendo uma honra. Que bom, ficamos felizes. Quero lembrar a você que nos acompanha que você também pode participar interagindo conosco nessa roda de conversas pelo nosso canal do Facebook, aqui no chat. Basta você mandar sua contribuição, seu questionamento, suas dúvidas, e nós faremos o possível para atendê-la dentro do nosso espaço de conversa. Acesse o nosso chat e fique à vontade para isso. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Apresentações devidamente feitas. Começo pelo Fábio. Fábio, o termo Educação 4.0 realmente não é novo. E como ele surge e a partir de quando ele começa a ganhar força no cenário da educação no Brasil e no mundo? Fábio, bem-vindo. Bom, o termo Educação 4.0, né, ele é uma alusão, um paralelo à Revolução Industrial, né, a quarta Revolução Industrial, onde a gente passou de modelos, né, onde o vapor era o que movia a indústria na primeira revolução, depois a eletricidade, depois a computação, e aí na quarta revolução industrial começou a ter modelos onde as máquinas tinham inteligência, entre aspas, né, a inteligência artificial, né, e formas de você automatizar a produção começaram a ser implementadas dessa forma e evoluindo, né, com machine learning e outras formas de inteligência artificial. No cenário da educação, começou a se pensar, então, que tipo de proposta educacional precisaria ser oferecida para que o indivíduo, né, dessa época pudesse compreender o mundo e se colocar nele de uma maneira mais eficiente, né, e de uma maneira onde ele pudesse atuar com mais liberdade em várias áreas. Então, a primeira coisa que vem, né, quando você fala em Educação 4.0, é uma educação que traz um letramento para esse tipo de ferramental, né? Mas a Educação 4.0, no meu entender, ela não se limita a isso, porque junto com esse potencial todo de ação através, né, da própria robótica e dessa inteligência que vai junto dos dados, de você conseguir inferir coisas através dessa montanha de informação que existe disponível, o ser humano ele continua tendo a capacidade de se relacionar com outros, né, e de compreensão de si mesmo, né? Então, a Educação 4.0, no nosso entender, ela é uma educação integral, que ela vem trazer, né, esse olhar e esse ferramental de expressão que está dentro da programação, por assim dizer. Então, eu preciso falar a língua, né, o português no Brasil, no caso, mas eu preciso falar o computês também, porque eu vou me expressar através disso, eu vou conseguir criar maneiras de me colocar no mundo através de várias ferramentas de programação, né? E vou conseguir ler o mundo também com isso. Mas não basta, eu vou ter que aprender outras competências, né? De relacionamento socioemocional, desenvolvimento de pensamento crítico, colaboração, né? E autoconhecimento também, as minhas limitações, onde está, né? Você falou na abertura sobre inovação, né? O que é a inovação, né? É você trazer alguma coisa criativa, nova, para o mundo. Mas aonde isso estava? Isso estava, em parte, dentro das pessoas, né? Elas foram descobrir lá dentro possibilidades, né? E na relação com o mundo e com os outros, desenvolver isso e inovar, né? Então, essa Educação 4.0, ela está muito ligada a gerar condições para que o ser humano se desenvolva dessa forma, né? Então, em um apanhado geral, a Educação 4.0, ela é um pedaço, né, ligada a essa vertente, vamos dizer, mais existencial, né, do mundo do trabalho, mas tem um pedaço que é do mundo da relação humana mesmo, né? E essas duas coisas são muito necessárias no contexto que a gente vive hoje, que é um mundo que cresce exponencialmente, que é um mundo muito complexo e que, fundamentalmente, é muito incerto, né? Então, quais competências você precisa ter? A Educação 4.0, ela vem a tentar responder, né, na forma de educação, como que você pode facilitar o caminho de nós, seres humanos. Legal, obrigado, Fábio, pelas suas primeiras considerações. Muito importante esse cenário que você conseguiu desenhar para nós aqui. E eu quero pegar um gancho na tua contribuição
para já ligar com a interação do Tiago Calasta. Tiago, com a educação, como a educação 4.0 tem ajudado no desenvolvimento integral, esse desenvolvimento integral que o Fábio fala, junto a crianças e adolescentes nesse cenário educacional brasileiro, né? O que isso acrescenta nessa relação com a educação tradicional, né? Aquele modelo tradicional de educação, pelo seu olhar? Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado. Boa fala do Fábio também. Agradeço a todos que estão na live também. Então, respondendo aqui, são dois questionamentos que nós temos agora, né? Como a educação 4.0 tem ajudado a formar as crianças e adolescentes, como que tem essa relação com a educação tradicional? Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que as crianças e os adolescentes de hoje, eles são nativos digitais. Então, eles não conhecem o mundo sem a tecnologia digital. Então, como utilizar uma educação tradicional com alunos não tradicionais? Então, acho que a gente deve começar o nosso questionamento por aí. Falando no contexto da educação 4.0, muito se fala e se faz com o uso das tecnologias. Então, principalmente as ferramentas digitais. Lembrando que tecnologia é uma ferramenta, né? E existem várias ferramentas. Então, voltando ao assunto, a educação 4.0, ela tem ajudado muito a ensinar as crianças e adolescentes hoje com o uso de ferramentas de diversas tecnologias para que o aprendizado faça sentido para eles, para que seja atraente, né? Não podemos deixar de fazer com que a escola ela seja menos interessante do que o mundo externo. Na verdade, a escola tem que ser tão interessante quanto o mundo externo, o mundo em que eles usam as tecnologias, como também pode ser até mais interessante da escola, né? Então, vale muito a pena lembrar, quando a gente está tratando de educação 4.0, e mais para frente a gente vai explorar o que é mais da educação 4.0, quando se trata de crianças e adolescentes, né? E aí também entra a questão de que a gente não pode ignorar as ferramentas que elas usam no dia a dia. Então, seja um celular, seja um tablet, a própria internet, a maneira com que eles se comunicam, né, através de aplicativos de mensagem tipo WhatsApp, ou até ensinam, né? Então, hoje nós temos aí crianças que estão no YouTube ensinando outras crianças a fazer coisas. Sim. Então, olha só que interessante. E isso não se tem na escola, a escola tradicional. Então, isso é muito importante. Eu fiz umas anotações aqui, se eu estiver ultrapassando o limite de tempo, você me avisa, tá? Fique à vontade, Tiago. Esse bate-papo é colaborativo entre nós e os nossos internautas educadores. À vontade. Bom, então, falando, né, como ignorar essas ferramentas que eles usam para se comunicar? E deve ser, sim, trazido para a sala de aula, e por muitos já na verdade, essas novas tecnologias. E atenção, quando a gente fala assim, novas metodologias, né, metodologias que façam com que o aluno faça mais, seja mais ativo, né, que o professor na sala de aula. Questione, debata, experimente, construa, que ele seja mais ativo, realmente falando, mais participante, né, para que ele seja o próprio construtor do conhecimento. Daí o nome metodologias ativas, né, onde tanto se fala da metodologia ativa, mas alguns ainda se questionam o que é uma metodologia ativa, a maneira com que você conduz a sua atividade em sala de aula para que o aluno faça mais que o professor, e o professor hoje passa a ser um mediador, né? Isso aí muito já se fala. Então, essa é uma pequena parte de como a educação 4.0 tem ajudado a formar as crianças e adolescentes de hoje, contextualizando a sala de aula, o espaço escolar, com o mundo da tecnologia e com o mundo que tem fora da escola, né? Então, fazer isso um todo, fazer com que se comunique e que faça mais sentido para as crianças, né? E para os adolescentes. E aí, já passando para o segundo ponto, que é a segunda pergunta sobre a educação tradicional com a educação 4.0, nós precisaríamos aí de uma tarde inteira para falar sobre essas diferenças, assim como o Fábio já mencionou, né, algumas questões inovadoras que a educação 4.0 traz para a educação. Ela hoje, como eu posso me posicionar aqui, ela tem mudado em relação à educação tradicional, né? A teoria... Eu acho que quando a gente fala em mudança, parece que uma coisa substitui a outra, e na verdade elas se complementam, né? Então eu dei uma nova forma para o questionamento, para que a educação 4.0 não seja tratada em detrimento da tradicional ou vice-versa, tá?
Então, como é que ela pode, de repente, virar uma questão orgânica? Sim, fazer com que elas se comuniquem, que uma não seja tão atinja tanto a outra, né? Então, na verdade, a gente tem uma educação tradicional hoje em dia que ela tem muito do que o professor faz na sala de aula, né? Então, a educação, ela depende muito do educador. Então, depende muito dele se atualizar ou procurar novas metodologias, atividades, para que ela, mesmo sendo num espaço tradicional, ele possa trazer inovação através de atividades, programas, né? Então, como você mencionou aí, né? Não fazer com que uma seja em detrimento da outra, mas é importante, sim, que a gente traga essas novidades para dentro da escola, seja novas metodologias e materiais para que comece aí a crescer um pouco do conceito da educação 4.0 dentro da sua escola, né? Então, tem um espaço mais inovador, eu acho que por aí. Bacana, bacana. Obrigado, Tiago, pelas considerações iniciais. E, Fábio, eu queria voltar a falar contigo, pegando também um pouco do que o Tiago trouxe na sua reflexão inicial. Ele diz o seguinte, que nós estamos lidando com crianças nativas digitais, e você, dentro da sua experiência, dentro das suas práticas, essa viagem que você fez pelo país inteiro, você identifica nessas crianças nativas digitais essa mudança da cultura da aprendizagem também? Você acha que a criança já demonstra para nós um novo aprender, uma nova forma de lidar com a aprendizagem? Eu acho que sim, né? O termo nativo digital eu tenho um pouco de cuidado de usar, né? Eu acho que assim, a maioria dos jovens ele está exposto à tecnologia, né? Então, se você considerar nativo digital ser um consumidor da tecnologia, eu até concordo que seja assim, mas muito pouco, né, dos jovens consegue produzir algo com a tecnologia, né? Muito mais um consumo e um uso e uma replicação. Então, apesar de ter a familiaridade com o equipamento ou a tecnologia, no lado nosso de educador, né, a gente precisa fomentar com que ele aprenda a utilizar essa tecnologia e a criar com ela também, né? E não só usar esse termo como nativo digital, todo mundo já sabe e tudo bem, né? Eu acho que precisa ter esse cuidado. Eu acho que sim, né? Tem muitos deles que, por ter essa exposição grande, né? E uma grande transformação que aconteceu no nosso mundo, né? E que muitos ainda não perceberam, é que dentro de uma instituição de ensino, antigamente ela era detentora, né, da certificação e do conhecimento. Quer dizer, se você quisesse aprender, provavelmente você tinha que ir até um local onde houvesse isso, né? Eu, na minha época, eu me lembro de passagens minhas que as coisas estavam no livro. Se eu não tinha ou acesso ao professor ou ao livro, eu não ia conseguir outro lugar para... Né, eu tinha que ir a uma biblioteca pública ou algum lugar assim. Hoje em dia, está todo mundo a um clique de distância de uma resposta. Pode ser boa ou ruim, depende da pergunta que você fizer. Você tem que aprender a fazer uma boa pergunta, né? Mas você tem acesso a essa informação muito rápido, né? Então, eu dou um exemplo, né? A gente, no Mundo Maker, toda quinta-feira, às 15h, tem uma atividade aberta, né, para todo mundo, que é o Mundo Maker ao vivo. E ele é aberto, então tem desde professores, pais, alunos, né? E você cai em salas, você vai falar com pessoas, vai interagir com várias pessoas de diversos lugares e idades e tudo. E eu, a semana passada, caí numa sala com um menino, Tiago, né, eu acho que ele devia ter uns 9 anos de idade, e a atividade era decodificar alguma coisa que tinha sido proposta por um professor, e aí ele falou, isso aqui no Google, eu acho que eu consigo achar isso aqui no Google, né? E aí ele falou, eu vou compartilhar minha tela. Primeira coisa, né? 9 anos, pegou, já entrou lá e compartilhou a tela dele na ferramenta. E aí, ele entra numa tabela de código ASCII, que é um código, né, que você utiliza, né, na computação muito para fazer entender qual é o código de cada caractere que tem no seu teclado, né? E isso é um menino de 9 anos que com certeza não aprendeu isso na escola, né? Então, o acesso à informação e a boa pergunta levam a limites muito altos, né? Você expande o seu horizonte, né? Então, isso sim, né? Eu acho que esse nativo digital com uma mediação apropriada, ele é impulsionado de um jeito exponencial mesmo, né? Então, acho que isso
é um potencial que a gente na escola tem que aprender, né, a utilizar isso. E aí a grande diferença, né, como eu estava falando, a gente não, na escola, a gente não é mais o detentor exclusivo da informação, né? Então, a escola ainda tem acreditação, mas o papel da escola tem que ser de uma qualidade muito grande de mediação do aprendizado, né? E ajudar esse jovem a aprender, né? Você menos ensina e mais ajuda ele a aprender, que é geralmente um movimento que acontece, né? A gente é uma falácia dizer que eu ensino alguém, porque eu não consigo garantir, né? Se eu falo eu ensino, eu teria que garantir que o outro aprende, né? Mas isso não está na mão, né? Está na mão do outro aprender, né? Legal. Então, Legal. acho que esse é o caminho. Muito bom, obrigado, Fábio. Bem elucidativa a tua resposta. E aí, Tiago, ainda nesse contexto, né? Quando a gente lida com pessoas tão interessantes, tão importantes para esse cenário, as perguntas e respostas se complementam. Tiago, considerando isso que o Fábio agora trouxe para nós, educação 4.0, pelo seu olhar, é muito mais do que oferecer aulas de programação, né? Isso você já trata há muito tempo, né? Desde muito jovem. Agora, como deve ser, na sua percepção, essa virada de chave na mentalidade, né? O mindset do educador brasileiro, talvez até do aluno, né, brasileiro, na postura das escolas em relação a esse movimento de ensinar para inovar, para usar a criatividade, para transformar e não apenas para devolver, né, saberes ou conhecimentos próprios. Sim, nós temos aí alguns, como eu posso falar, atores muito importantes nessa adaptação da educação 4.0 dentro do cenário escolar, não deixando aí de falar da adaptação da educação 4.0 durante a pandemia, né, que é o título da nossa conversa. Então, nós temos aí alguns atores importantes, como, por exemplo, o diretor da escola, o diretor ou a diretora, a coordenação, ao educador. Então, nós temos que ver a visão do diretor, nós temos que ter a visão do educador, nós temos que ter a visão do aluno e da sociedade num todo, né? Não adianta só dizer, tem educação 4.0. O que é essa educação 4.0? É uma evolução de uma educação que já veio do contexto histórico que está aliado à Revolução Industrial, mas como que eu coloco isso dentro da minha escola se eu não tenho conhecimento, não tenho a cultura de querer algo inovador para a minha escola? Então, eu acho que um dos princípios, de um dos lugares que tem que partir essa iniciativa para a educação 4.0 é realmente dos gestores e educadores, né? Então, está aberto a essa questão da cultura de trazer inovação para a sua escola. Então, por exemplo, eu conheço escolas privadas que hoje eles têm recursos para estar adaptando a um processo mais inovador de educação dentro da escola, mas não os fazem devido ao tradicionalismo que tem, ao engessamento, né? Muito se diz essa palavra que eu acho que cabe muito aqui, que é o engessamento da estrutura da escola. Então, eles escolhem. É claro que tem escolas que não têm os recursos, mas tem escola que tem o recurso, mas que eles se escolhem manter ali no tradicional, e com isso existem questões aí que vão desde a defasagem no ensino-aprendizagem do aluno, que vai causar o desinteresse, vai causar a evasão, vai causar, não apenas afetar o ensino dos alunos da escola, como também vai trabalhar com uma questão econômica, e que os pais vão procurar escolas que tenham, sim, esse fator inovador, está trazendo coisas novas e que façam mais sentido para os alunos, utilizando metodologias em que eles possam, sim, estar praticando, sendo mais ativos, debatendo mais. Então, eu acho que tem essa questão, né, de estar não só a linguagem de programação. Na verdade, não é nem 1% a linguagem de programação, porque, como o Fábio já mencionou também, a gente não só trabalha com as ferramentas e faz um relacionamento aí entre ferramentas e ensino-aprendizagem, mas também tem a questão de trabalhar habilidades socioemocionais, habilidades humanas, né? Então, nós temos aí, como, por exemplo, a própria robótica educacional. Não tem só como você ensinar a programar, construir um robô. Paralelo a isso, você tem aí desenvolvimento das habilidades socioemocionais, habilidades como uso da criatividade para a solução de problema, resiliência, principalmente resiliência no mundo em que a gente encontra desafios diariamente. Então, ter resiliência é muito importante. O trabalho em equipe, que agora está sendo um desafio para as escolas,
como fazer o trabalho da robótica educacional, da linguagem de programação, ou uma atividade mais maker, sendo que as crianças estão cada uma em sua casa, e como fazer esse trabalho em equipe, né? Então, pensar de uma forma inovadora de trazer isso para as plataformas online. Existem ferramentas em que você pode estar, no momento em que o aluno está na casa dele ali desenvolvendo a atividade de programação, e também você pode disponibilizar uma plataforma para que ele vá lá com os amigos e colaborem, sendo com imagens de blocos, de códigos, e aí eles vão fazer um trabalho colaborativo ali. Então, tudo tem uma questão de realmente você adaptar as suas atividades. O que eu acho importante dizer é que não pode deixar de ter essa atividade. Eu vi, sim, escolas que deixaram de fazer atividade. É claro que no começo você vai ter as primeiras semanas de adaptação. Não é muito legal você dormir uma noite analógico e no dia seguinte você acorda digital, tendo que fazer uma adaptação de todo o seu sistema educacional, e muitos professores engessados, não só a escola, mas os próprios professores, como fazer isso? Então, acho que isso foi uma dor de cabeça, assim, para muitos, mas que após esse momento de adaptação, como professor de tecnologias educacionais, eu digo que sim, você deve continuar com essa atividade, até porque vem um questionamento. Quem criou a plataforma que você está utilizando hoje com seus alunos? Quem criou a agenda que você está utilizando com os pais dos alunos? Todos esses foram profissionais da tecnologia, foram educadores e programadores. Então, existe uma demanda hoje que você está utilizando ferramentas que alguém que aprendeu a programar criou. Então, olha a importância de você estar continuando com essas atividades tecnológicas, mesmo durante a pandemia, né? Legal. Muito bom, Tiago. Obrigado. Olha, o encadeamento está bem alinhado, viu, Fábio? Porque a próxima questão que eu te trago está dentro desse contexto do Tiago também. Veja, no começo o Tiago até tratou o tema da nossa live de hoje, né? Que é lidar com educação 4.0 e inovação em tempo de pandemia, isolamento social. E nas primeiras questões que eu trouxe, eu nem tratei essa questão de isolamento, de pandemia. Nós estamos muito avançados em direção à superação dessa limitação física. Não sei se vocês concordam comigo, mas é uma percepção que a cada dia que nós, educadores, acordamos, a gente se sente mais amadurecidos para lidar com essa questão de distanciamento social que a pandemia nos trouxe. Mas o que é fato também é que esse movimento acelerou uma série de habilidades, de desenvolvimento de uma série de habilidades, tanto por parte de alunos quanto por parte dos professores. Né? Quais os canais, que recursos a gente vai utilizar para fazer com que a educação chegue até a casa dessas crianças. Também se considera toda a limitação de hardware, né, de softwares que entregam com qualidade tudo isso. Mas o que eu quero trazer, Fábio, é o seguinte. O Tiago falou sobre a questão da visão da gestão, da intervenção da gestão escolar na transformação desse movimento, desse mindset que eu falei há pouco. Quais seriam os desafios que você, Fábio, percebe estarem mais próximos de serem superados pela gestão dos sistemas educacionais? E aí eu vou jogar uma pimenta na pergunta, tá? Considerando o sistema educacional brasileiro, não enquanto empresa ou região, o sistema da educação brasileira em relação à implementação de um modelo verdadeiramente 4.0, o que você enxerga como avanços e conquistas ainda por vir no nosso sistema educacional em pensando 4.0, sistema educacional? Fábio. Então, você abordou um pouco uma das questões que eu acho que é crítica para um momento como esse, que é o acesso à infraestrutura, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de alunos, né, e de escolas que têm muita dificuldade de se conectar nesse momento de distanciamento social para poder participar de um processo de aprendizagem, né? Então, esse é um primeiro desafio gigantesco que a gente tem como país, né? E eu não vou entrar no mérito disso para discutir como é que a gente resolve, mas isso é uma coisa que tem que ser resolvida, né? Sim. Mas, então, eu vou partir do pressuposto que a gente vai falar de quem tem acesso, de quem está conseguindo ter algum tipo de contato, né, com os seus alunos através dos meios de comunicação possíveis, né? E, para mim, o que está ficando patente, que já era uma coisa que existe há muitos anos dentro do modelo educacional, é a relevância da prática, né, do que você está fazendo. Que, generalizando, né, mas em muitos lugares,
não existe nenhuma relação, né, entre o indivíduo aprendente e o que a escola está oferecendo. É uma conversa de mão única, né? Você tem um modelo onde alguém resolveu, né, qual era a necessidade de aprendizagem daquela sociedade, daquele grupo, criou um currículo e você dá a aula, né? E existe uma característica, né, no processo de dar e receber, que você não consegue dar para quem não quer receber. Não dá, é impossível. Se alguém não quer, você pode dar o que for que a pessoa não quer, né? Então, se você não leva em consideração isso, e isso está ligado à relevância, a vínculo, ao local onde aquilo está sendo proposto, tanto o local de tempo quanto o local físico, isso não funciona, e a gente, como educador, já viu isso acontecer, né, em salas onde a gente está falando, e você vê que metade não está na sala, apesar de fisicamente estar lá. E isso agrava demais nesse formato que a gente está vivenciando agora, porque é um formato onde se eu não quiser, eu desligo o meu som e desligo a minha tela. E Sim. Você simplesmente acha que eu estou lá, né? E eu não estou, né? Qualquer coisa eu posso estar fazendo. Então, o que eu tenho visto é que tem muita escola, como o Thiago falou, que acordou no dia seguinte e falou, meu Deus, né? E agora, como é que eu faço? Eu não sei fazer, nunca fiz. Esse é o jeito, agora tem que fazer qualquer coisa, porque eu sou obrigado a cumprir o currículo, eu estou ligado à secretaria, etc., e tem que fazer. Né? Mas ninguém conseguiu, ou consegue, né, nessa hora, falar, bom, o que eu tenho que fazer? Né? Eu preciso fazer alguma coisa para que esses alunos aprendam, é isso que eu preciso fazer, não tenho que fazer outra coisa, a não ser isso. Né? Mas não, a gente começa a falar, bom, eu preciso dar 10 aulas de língua portuguesa essa semana, eu tenho que fazer, então eu vou fazer, vou dividir, vou dar minhas palestras, minhas aulas assim e tal, e não importa o que vai acontecer do outro lado, mas eu estou cumprindo, né? Então a gente tem uma oportunidade muito grande para repensar, inclusive, esses tempos, né? Então, olha, ficar sentado na frente de uma tela sozinho, conversando, é uma atividade que, em pouco tempo, qualquer um de nós, né, vai se mexer, vai querer sair, levantar e tal, não vai ficar. Né? Numa sala de aula onde eu sou o líder e eu dou a regra, eu seguro todo mundo lá, porque não pode sair porque o professor não deixa, né? E as pessoas estão acostumadas que é assim. Então, é uma oportunidade grande para pensar qual é o meu papel, quando eu tenho esse tempo agora, o que eu vou fazer? De repente, o que eu vou fazer, e aí está muito ligado a esse modelo de educação 4.0 que a gente está falando, é fornecer autonomia para esse aluno estudar sozinho. E no momento que ele está comigo, que é um momento de riqueza, de mediação, eu vou usar, em vez de 50 minutos, eu vou usar 30 minutos para fazer uma super mediação. Sim. E vou ouvir, vou ter, né? Os outros vão falar, eu vou ter muita possibilidade de mediar e ajudar, né? Com que esses alunos, eles caminhem, né? Vão ter trocas paralelas entre eles vão aprender isso, né? Você falou no começo lá, que no Mundo Maker a gente tem os valores, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente não se atenta muito, mas quando você tem um grupo onde você vai fomentar um processo de educação, se você combina, né, que existem valores que essa entidade, essa instituição, ela tem, e isso vale para todo mundo que está ligado a ela, desde o visitante, o aluno, o pai, o professor, a pessoa que atua na cozinha do lugar, qualquer um que está ali dentro, é o mesmo valor, né? E aí, isso faz com que as relações comecem a ficar mais equilibradas, né? E você tem uma visibilidade. Então, se respeita um valor, né? Eu não vou desligar minha câmera nem meu som, porque a hora que eu estou aqui, né? E isso não é uma coisa que alguém vai ter que falar para mim. Sim. E isso é educação para a vida. Quer dizer, eu vou aprender isso. Não é que eu vou aprender isso só para cá, para ter essa aula com esse professor. Eu vou aprender a me portar dessa maneira em sociedade, né? Então, a gente tem uma oportunidade grande agora, nesse momento de muita dificuldade, de aprender a tecnologia, de pensar nessa palavra, que é relevância. Quer dizer, o que é relevante eu fazer agora para que os alunos aprendam, né? Sempre foi, essa palavra sempre existiu, mas num outro modelo, a gente, quando na abundância, né, a gente não presta muita atenção nas pequenas coisas que a gente, né, não faz. Mas a hora que você não tem abundância, que é agora, né, que a gente não tem muita coisa, muito restrito, a gente tem que pensar, né, e pensar fora da caixa, e voltando à sua palavra, inovar, né, pensar o que eu preciso fazer,
né? E eu concordo com o Thiago, né? Muita escola cortou o que não era estritamente curricular, né? E o que eu digo curricular é, dependendo do ciclo que você está, né? As matérias mais tradicionais. Uhum. E aí, qualquer atividade que tinha, que desenvolvesse o ser humano, né? Que hoje a BNCC, nas 10 competências gerais, fala, e normalmente essas atividades que são não tão tradicionais já nasceram pensando nisso, ou para resolver problemas que estavam ligados a isso, elas são colocadas em segundo plano, porque eu preciso cumprir determinada coisa. E geralmente tem um artigo muito interessante que eu li de uma educadora que tem uma escola aqui em São Paulo, ela escreveu a semana passada, falando sobre o valor, né? E aí ela falou que, essencialmente, na escola, o valor é medido pelo tempo. Então, você coloca mais tempo é porque tem mais valor aquilo lá. Só que nem sempre, né, o que é feito com aquele tempo gera... Porque valor pode estar ligado a preço, né, que é uma coisa, e valor ligado a realmente alguma coisa que traga, né, um benefício real. O resultado. E você acaba se questionando agora do valor, né? O que tem valor agora, né? E eu acho que dentro de um momento de crise como a gente está vivendo, tem muita oportunidade, né? De criação de soluções. Os alunos, eles podem estar expostos a tentar ajudar, inclusive, a ouvir eles e falar, como que você gostaria que a gente lidasse com isso agora, né? Eu conversei hoje de manhã com 2 pré-adolescentes que elas estavam chorando as amarguras delas, né? Nesses 3 meses que elas estão tendo aula desse formato, né? E falando, assim, que ninguém, né? Eles estão cumprindo a tabela do que tem que fazer, e uma delas estava do meu lado tendo a aula, eu vi tendo a aula, né? E, assim, com o mínimo interesse naquilo que estava sendo feito, mas tinha que cumprir, né? Então, eu acho que é um convite agora para as escolas, educadores, né, todo mundo que está envolvido, famílias, né, pensar em formatos, né, de oferecer alternativas, né, que vão resolver coisas que já existiam antes como problema, mas agora que é crítico, que a gente tem uma restrição muito grande de recurso, agora precisa pensar de uma maneira muito criativa, e dá para fazer, porque felizmente a gente vive numa época onde praticamente, voltando, né, ao que eu disse no início, para quem tem acesso à comunicação, é praticamente gratuito e instantâneo, né? Você liga um celular e está falando com 3, 4, 5 pessoas no WhatsApp, por exemplo, com vídeo, né? Ou estamos aqui usando uma plataforma, estamos conversando e muita gente está se conectando para assistir. Então, tem as possibilidades, né? Bacana, Fábio. Show, obrigado, muito obrigado. Olha, é legal ouvir vocês, que dá vontade de a gente estimular para entender ainda melhor, né? E isso eu acho que é a sensação dos nossos educadores que estão espalhados em todo o país, acompanhando a nossa live. E eu preciso destacar, né? Colégio 7 de Setembro, em Paulo Afonso, na Bahia, o Colégio Monteiro Lobato. Temos educadores em Lorena, São Paulo, Curitiba, Paraná, em Canelinha, Santa Catarina, enfim. Diga para nós onde você está, qual é a instituição que você representa, porque é sempre muito bom saber o tamanho da rede educacional que as iniciativas da tecnologia educacional implementam, né, junto à educação. Muito obrigado pela interação de vocês e pela participação na nossa live. Bom, e pensando sobre o que o Fábio acabou de dizer, acredito que o anseio de muitos também é como a gente pode se ajudar nessa grande corrente, né? E nós, da tecnologia educacional, preparamos um e-book, quero reforçar isso, falei no início, um e-book que você pode baixar, ele está num link fixo aqui no chat da nossa live de hoje, e nesse e-book especial você terá novidades tecnológicas, desafios, como superar os desafios da educação 4.0 para todos nós, educadores. Basta clicar no link aqui e você vai ter acesso ao download gratuito desse material, tá? Temos ainda Bauru, São Paulo, Maranhão, Uberaba, Minas Gerais, Porto Alegre, o Colégio Dinâmico aqui de Curitiba, todos nos acompanhando. Muito obrigado pela interação de vocês. Eu queria destacar, Tiago, para a próxima questão que eu trago, ela não está na nossa programação inicial de perguntas, mas ela é muito afim ao que o Fábio acabou de trazer. Professora Lislane Rocha Scheffer, ela diz o seguinte: boa tarde, eu sou Lislane, professora da rede pública estadual. A nossa maior dificuldade é a participação dos alunos nas tecnologias ou com as tecnologias. Eles gostam muito das redes sociais. As outras ferramentas de tecnologia não são tão interessantes para eles.
Como fazer para despertar esse interesse? Tiago, você que está lá na frente deles, como é que você responderia essa questão? Olha, primeiramente, antes de responder, eu fiz algumas pontuações aqui, né, sobre o que o Fábio falou, muito importante para complementar. E, em segundo lugar, eu queria agradecer ao pessoal que está acompanhando aí, muito obrigado novamente. O Edson já agradeceu, mas também estou agradecendo aqui. Posso reforçar? Pode. Tem mais gente para você agradecer. Lá em Fátima, São Paulo, nós temos a Gilmara em Paris, na França, nos acompanhando, Ribeirópolis, Sergipe, Canela, Rio Grande do Sul, enfim, vai dizendo onde você está. Muito legal. Fábio, Tiago, perdão, eu tinha que falar sobre eles. Continue. Certo. Então, antes de continuar, né, para quem chegou agora, a gente está falando aqui sobre as novas tecnologias e os desafios de você estar trabalhando com essas novas tecnologias nesse contexto de educação 4.0 perante a pandemia, né? Então, vale lembrar aqui que a gente não está discutindo o que é a educação 4.0, é claro que a gente vai soltar aos poucos, mas se você for pesquisar ao fundo, a educação 4.0 aí tem um mundo que é encantador, não tem como a gente estar ignorando isso, né? Inclusive, algumas perguntas aqui a gente vai estar respondendo também no comentário, e sobre o que eu me posiciono da mesma maneira que o Fábio, quando ele menciona sobre a questão de como resolver esse cenário da educação como um país todo. Fico na mesma posição, sabemos que tem esse problema, sabemos que alguns pontos envolve questão de políticas públicas, mas isso é um outro viés que é meio assim, né, que é meio polêmico. A questão da BNCC, inclusive, aí, que vem para complementar e trazer essas competências gerais que a gente deve estar desenvolvendo nas crianças, nos jovens que estão hoje na educação básica. Elas são muito importantes, inclusive, uma das competências gerais que está lá. Se você for analisar as competências gerais da BNCC, você vai ver que a cultura digital ela está presente na maioria das 10 competências gerais, e no que você precisa estudar, aprender, usar da tecnologia de alguma ferramenta para você compartilhar, você produzir um conteúdo, por exemplo, um vídeo, e compartilhar isso. Né? Então, digamos isso na prática, como que seria? Você está estudando um conteúdo de história, de língua portuguesa, você com a sua equipe, mesmo à distância, cada um faz partes de um vídeo sobre a atividade, e transformar isso num pequeno stories no Instagram, por exemplo. Legal. E eles estarem compartilhando com todo mundo que está ali, com os seguidores. Né? Isso vai ter muita interação. Um exemplo muito bom, por exemplo, é o que a gente está tendo agora no novo programa que a gente está participando dos Influencers do Brasil, onde os educadores receberam um material novo e eles estão tendo que postar nas redes sociais tudo que eles estão aprendendo. E tem gente que está lá para olhar, para curtir, para acompanhar. Então, é uma maneira de você estar utilizando, por exemplo, o Facebook, Twitter, Instagram. É claro que tem aquela questão da idade, né? Você não pode estar entregando uma ferramenta se a criança é menor de idade ou não tem a mente ainda, não tem um educador, um mediador para estar ali com ela utilizando essa ferramenta, porque a tecnologia, se ela não for guiada, o uso dela não for guiada, ela é sim perigosa, né? Inclusive em mão de crianças, de jovens. Então, é importante você estar utilizando, assim como a professora ainda perguntou no comentário, como fazer isso? Lembrar que o Facebook, o Instagram, sempre que possível, até o WhatsApp, eles são ferramentas ao seu favor, que você pode sim estar utilizando, caso os seus alunos gostem de utilizar essas ferramentas, né? Não é algo que eu indico, mas nesse cenário que eles gostam de fazer isso, você pode aproveitar dessa situação. Então, para que eles gerem conteúdo, criem vídeos, postem fotos, de repente fazer um caça-tesouro, onde de repente cada um posta uma dica de um texto histórico e eles têm que ir procurando nos Facebooks dos amigos quem é que está com o próximo passo da história, de acordo com o que eles estudaram, e até encontrar um tesouro, por exemplo. Né? Então, existem várias maneiras de você estar utilizando as redes sociais a seu favor. E voltando aqui, né, aos pontos que a gente precisa estar utilizando isso na escola, e que algumas escolas deixaram de utilizar isso, né? As atividades tecnológicas, atividade maker. É importante que você tenha percebido, se você já não tem na sua escola essa necessidade, ou de um professor especializado na área para que ele se dedique à continuação dessas atividades, ou de repente uma empresa parceira que você já tenha, ou que você possa estar chamando para estar trabalhando junto com a sua escola, para que isso seja conduzido da melhor maneira possível. É como dito, né? Tem a questão da BNCC, tem a Educação 4.0 para atender a questão mercadológica, né? Não só quando a gente fala assim, revolução industrial,
não é só para atender a indústria, como muitos pensam, né? Fábricas e outras coisas. Tem também o comércio. E além de toda essa questão de estar preparando para as vagas de trabalho do futuro, tem também estar trabalhando o lado humano da criança, onde a BNCC vem aí pedindo para trabalhar o socioemocional e inserindo aí a tecnologia nessa estrutura, né? Desse novo plano metodológico que você vai utilizar. Inclusive, isso está sendo até utilizado como diferencial nas escolas, né? Agora que está todo mundo online, qual é a diferença da minha escola para outra escola que também está online? Sim. Será que a plataforma que eu estou utilizando, a outra escola lá está dando aula pelo Instagram? A conexão no Instagram cai direto, o pai não tem Instagram, muita gente não tem Instagram. Então, qual é o diferencial da minha escola? Qual a ferramenta digital que a minha escola está utilizando hoje que é melhor do que a escola ao lado, né? Então, tem uma questão aí a se pensar também de estar se posicionando no mercado, né? E isso, é claro, vai afetar no que o aluno vai estar aprendendo e se ele vai estar aprendendo da melhor maneira possível, né? Eu estou utilizando a ferramenta que é adequada para quem está aí em casa. Sempre que a gente desenvolve, por exemplo, as atividades aqui, eu penso naquela criança que mora com a avó e tem um celularzinho pequeno com a tela quebrada. Eu penso nessa situação. Então, se a gente consegue atingir uma criança, uma casa que tenha a situação menos favorável e ele consegue acessar isso, então os outros vão conseguir, vai ser mais fácil para os outros. Então, isso é uma questão de se pensar também. Agora que já se passaram mais de 2 meses aí de aulas online, já está no momento da gente se adaptar a isso, preparar para o retorno, mas como que isso, se você escolher, por exemplo, pelo ensino remoto, como que isso vai continuar? Então, a gente sempre tem que estar pensando no pior cenário, do pior aluno, que tem um celularzinho com a tela quebrada, ele consegue acessar por ali, isso é importante pensar, né? E aí tem a questão, por exemplo, voltando aqui um pouco para a questão pública também, o MEC, em abril, ele começou a lançar uma série de lives aí, falando sobre educação 4.0, vários webinars que foram incríveis. Tem filmes lá que são indicados para inspirar professores que trabalham com, por exemplo, uma sala no interior do interior, onde existem alunos de várias idades. E uma vez, por exemplo, nós fomos convidados para ir até o interior, um município aqui do estado do Amazonas, onde eles estavam com essa sede de saber o que é essa novidade aí, robótica. Quando eu cheguei lá, nós começamos a atividade por volta de 8, 9 horas da manhã e fomos até as 5 horas da tarde, pausando para o almoço. E aí, de vez em quando, chegava um professor lá e batia na porta, tem vaga para mais um? Não tinha, mas a gente espremia lá. Imagina só, o pessoal do interior aprendendo sobre o que é cultura maker, inovação, a robótica, a linguagem de programação, BNCC, coisa que na cidade, na capital, está sendo muito trabalhado, e no interior eles também conseguem trabalhar isso. Não significa que aqui nós temos a região amazônica, né? Nós temos um exemplo nessa formação de professores e que um aluno indígena, ele teve acesso a um motorzinho de DVD e um pedaço de papel, então ele desenhou uma bailarina no papel, nos 2 lados. E ele colocou no eixo desse motor, né? Então, quando ele colocou a pilha lá, a bailarina girava tão rápido que dava a impressão de que ela estava dançando. E ele mostrou isso para a professora. Então, um aluno da comunidade indígena conseguiu fazer isso com alguns recursos. Então, tem como fazer isso no pior cenário. Vai muito da dedicação do professor e, como o Fábio falou, aí vou reforçar mais uma vez, a questão de você se conscientizar. Já que a gente está nesse período de pandemia, está mais em casa, está criando material, o que eu estou criando está sendo diferente? Ou eu só estou utilizando a transmissão na internet para estar entregando uma coisa que eu poderia estar fazendo na sala de aula? Está sendo realmente inovação? Ou eu só estou fazendo uma gravação e transferindo para os meus alunos? Nas atividades de robótica aqui, eu faço o vídeo de forma com que o aluno pause a atividade, ele vai lá no computador, faça o programa, tire foto, mande para mim no WhatsApp, e aí eu falo, quando você terminar, volta aqui no vídeo, bota o play no vídeo de novo e a gente vai continuar conversando. Para que a metodologia que a gente estava adaptado, estava acostumado, continue fazendo sentido para ele. Então, é muito da criatividade, muito da força de vontade, muito do querer fazer, dar resultado positivo, né? Então, personalização. Falando aí da questão da educação 4.0, entregar algo que é mais personalizado. Os alunos agora, eles têm o meu WhatsApp, eu comprei um chipzinho e botei lá no celular só para receber mensagem de pai de aluno e de aluno. Então, lá, eu consigo perceber quem está tendo dificuldade ou não.
E aí eu consigo ver que esse aluno está tendo dificuldade nisso, naquilo. Tem aluno que está mandando, professor, está um pouco difícil, eu me esforcei muito, mas eu consegui fazer, está aqui minha atividade. Mas tem aluno que está assim, professor, por que isso ainda não passou a atividade dessa semana? Eu quero mais, eu quero mais. Então a gente consegue, inclusive esse é um momento único em que o professor tem um aluno sozinho em casa, mesmo tendo o barulho da casa, do vizinho, ele está sozinho, sem os colegas da sala de aula. Então é um momento que ele tem para focar na atividade ali, quando possível, e ele conseguir entender mais. Então, na aula de linguagem de programação, por exemplo, já terminando aqui a minha fala, o aluno ele consegue praticar, fazer a programação ali no programa, e ele mandar isso para mim e eu perceber o que ele fez. Quando numa sala com 20 alunos, nem todo mundo tem um dispositivo para utilizar, e tem aquela barulheira toda que o professor conhece, né? Principalmente alunos a partir de 7 a 10 anos de idade, é um barulho alto na sala de aula. Então, aproveitem desse momento que ele está em casa e tentem trazer isso como benefício. Maravilha. Eu tenho uma contribuição aqui, a fala do Thiago, né, quando ele falou sobre, né, a indústria 4.0, o serviço e tudo mais, por que esse tipo de proposta, né, pode ajudar. E tem um outro olhar, né, que eu acho que também é muito pertinente, que a gente se fala muito hoje, né, em fake news, né, e cada vez mais você consegue fazer com que a aparência daquilo não seja falsa, né? Como que a gente navega nesse mundo para conseguir ter, né, um discernimento do que são os fatos, do que são as coisas, para a gente tomar um partido, né, e olhar com a nossa ótica e decidir o que fazer. Uhum. Então, nesse momento, né, também, se você souber, né, utilizar essas ferramentas digitais, né, de uma boa busca, né, uma curadoria de fonte, né, o professor, nesse momento onde tem, né, essa questão toda acontecendo, né, sei lá, pergunta quantos casos de Covid tem no Brasil? E aí, vão pesquisar, e começa a procurar, o governo divulga, os mídias divulgam, né, os institutos divulgam. Será que esse dado está verdadeiro? Não é? Por quê? E você começa a ter, né, um desenvolvimento de pensamento crítico para começar a saber, né, se aquilo que você está consumindo como verdade, para você aquilo lá serve ou não, né? Então, todo esse olhar da educação 4.0, que vai para esse lado mais de relação social e humano, ele desenvolve isso. Você começa a ter mais capacidade para avaliar o mundo que você vive, né? E nesse ambiente que a gente vive agora, com esse monte de oportunidade através, né, dessa situação, a gente consegue propor práticas onde esse aluno começa a se perguntar, né? Puxa, eu fiz uma busca disso, imagina que meu feed começa a aparecer um monte de propaganda agora dessas coisas, né? Aí você pergunta, por que está acontecendo isso, né? Aí ele vai começar a buscar o porquê, aí você vai poder trazer alguma informação a mais para ele, né? E falar dos algoritmos, e o que é um algoritmo, e aí, né, falando aquilo que o Thiago falou, você traz pertinência a ele querer saber aquilo, porque ele tem um problema real para resolver, né? E isso, com esses formatos propostos, né, nesses modelos de educação 4.0, você facilita. E cabe a nós, né, educadores, termos uma postura aberta para esse tipo de possibilidade, porque, como eu falei, né, o monopólio do saber a gente já perdeu faz tempo, né? Aquele professor que era o dono da classe, que sabia tudo, esse já não existe mais, nunca existiu, mas assim, que não tinha nada, mas esse não dá mais, né? Então, você entra numa sala, obviamente, com a sua competência, a sua formação e tudo mais, que você não é igual ao aluno, né? Mas você também está na horizontal com o aluno em quesitos de, né, buscar informação para formar um conhecimento. E aí, muitas vezes, o aluno traz contribuição para você e você aprende também com ele, né? Então, essa postura de abertura, ela é muito necessária e acho que num momento como esse, se a gente for humilde o suficiente, a gente consegue também, né, permitir com que isso seja uma ferramenta de crescimento nosso também, dentro do processo, né? Então... Crescimento coletivo, legal. Bacana, Fábio, muito bom, muito bom. Bom, nós estamos aí... Edson, me perdoa, eu acho que eu respondi a pergunta da professora, né? Foi a primeira coisa que eu fiz, né?
Tranquilo, Sim. tranquilo. Eu falei tanto que eu vi aqui que eu tinha anotado a pergunta e opa. Sim. Foi muito bem respondido o questionamento. É como fazer para despertar o interesse do aluno, e o Fábio complementou com maestria, né? Então, é isso. Numa das falas do próprio Fábio, ele dizia para nós o seguinte, como perguntar para extrair o melhor resultado da resposta. Aí eu acrescento ainda, né, Fábio? Como provocar, como estimular para receber uma resposta do aluno, presencial ou à distância, quando a gente fala em inovação, em tecnologia, em busca, em pesquisa, em autogestão de conhecimento, esse é um caminho. E quando eu trago essa reflexão, eu estou encaminhando a nossa live para questões mais práticas agora, tá? Eu acho que com essas questões a gente pode encaminhar para o desfecho de uma linha de raciocínio da nossa live de hoje. Bom, nós estamos diante da geração P, né? Muito tem se falado aí na comunidade de cientistas, pesquisadores, educadores em todo o mundo sobre a geração P, ou seja, crianças que estão vivendo esse momento de pandemia mundial. É uma geração que certamente receberá o impacto desse período histórico na sua trajetória de vida pessoal, de aprendizagem, né, de aprendizes e tudo mais. Então, a pergunta que eu trago para vocês agora não é dirigida a um só. Eu acho que eu vou dividir ela em 2 momentos de resposta, uma para cada. Essa geração P, crianças que neste momento estão vivendo e fazendo a história acontecer, como vocês entendem que elas verão a educação no futuro? A educação enquanto instituição e a educação enquanto própria aprendizagem. Tiago, vamos lá. Aqui em casa nós temos 2 exemplos, né? Estou em casa, pessoal. Revelei, todos estamos, né? Aqui em casa nós temos 2 exemplos. Tem um de 1 e alguns meses e o de 9 anos, que vai fazer 10 anos agora, né? A gente consegue perceber aí, primeiro, a facilidade com que as crianças, os bebês de hoje em dia, estão utilizando a tecnologia. Como eu falei no início, eles nasceram nessa era de tecnologia, então, para eles não existe um mundo sem a tecnologia que nós temos hoje. Quando eu falo tecnologia como ferramenta, eu digo aí a internet, o tablet, o celular, a Smart TV. E aí nós temos também os alunos já com... As crianças, esses bebês têm essa facilidade de estar utilizando. Então, quando eu estou com o meu sobrinho, ele já vai lá na tela bem assim, né? Ele já sabe que tem que mudar ali o vídeo. Com apenas 1 ano, ele está assistindo televisão comigo, eu boto música infantil lá, ele já pega o controle quando ele não gosta, ele já aponta, dá o controle para mim, ele pede para mudar. Então, assim, a velocidade com o estímulo que a gente dá também conta muito, né? E falando dos alunos agora, as crianças até 10 anos de idade, como eu disse, tem meu filho aqui de 9 anos aqui em casa, vai fazer 10, ele está fazendo as atividades aqui em casa, né? E aí, como você perguntou, né? Como é que eles vão ver essa educação? Como é que eles já estão vendo isso, né? A escola não vai... Com certeza não vai ser aquele lugar onde eles vão para aprender. Agora, quem está conseguindo acompanhar em casa sabe que a casa é um espaço onde eles estão fazendo tarefa, onde eles estão pesquisando, onde eles estão aprendendo. Então, antes, acredito eu, né, não consigo dizer exatamente como eles vão ver isso, porque eu não sou uma criança de 10 anos, mas eu consigo ver pelo exemplo que eu tenho aqui em casa e pelos meus alunos. Então, por que eu tenho que ir para a escola sempre, todo dia? Isso aí é até um questionamento perigoso que leva para outras ramos, né, de conversas, mas eu acho que vale a pena você se questionar. Como que ele vai ver isso, se ele ainda vai ver a escola como um único local, onde ele vai toda semana, todo mês, 10 meses por ano, para estar fazendo as atividades lá. Eu acredito que eles não vão ver a escola mais com os mesmos olhos. Vão descobrir, sim, já descobriram, né, que tem a escola e tem casa. Então, isso nos leva até mesmo a falar sobre o ensino híbrido, né? É o futuro da educação, o ensino híbrido. Ensino híbrido, uma vez que você está uma semana em sala de aula, na outra semana fazendo atividade online, são coisas que, por exemplo, aqui nós estamos já estudando e fazendo algumas experimentações de ensino híbrido, né? Então, porque vão ter escolas que vão querer voltar, mas tem a questão aí de temos uma cura, não temos uma cura, como é que está a pandemia, vai ter que fazer o rodízio de alunos. Como é que vai ser isso? Vai ter uma quantidade menor de alunos na sala de aula. Então, a sala de aula que tinha 20 alunos, já para finalizar, a sala de aula que tinha 20 alunos, agora vai ter uma semana 10, na outra semana 10, e a outra semana eles vão estar em casa fazendo atividade online.
Então, olha só o ensino híbrido se mostrando que está já entrando aí nas nossas realidades, né? Então, assim, nossa, é muita coisa para falar, assim, em pouco tempo. Mas eu acho que dá para entender mais ou menos como que eu vejo, por experiência própria, né, do meu filho aqui de 9 anos e do meu sobrinho também, como que está sendo essa questão da educação dessa geração P, pós-pandemia, durante a pandemia, né? Uhum. Muito legal, Thiago. Obrigado pela visão. Fábio, e aí, como é que você enxerga isso? Eu vou correr o risco de ser polêmico aqui também, como o Thiago foi no caminho, eu também vou, né? Mas, na realidade, a educação se dá no mundo, né? E o que a gente acabou criando foi um ambiente artificial, né? Que é uma escola onde você leva as pessoas para lá e fala, bom, é aqui que se aprende. E aí, de tanto a gente fazer desse jeito, nós acreditamos, né? E colocamos os alunos para acreditar que é lá que se aprende. Mas, na realidade, a escola é um laboratório do mundo. A gente acaba trazendo coisas para lá para simular o que será o mundo. Mas a gente vive a maioria do tempo fora da escola, né? Fora do espaço prédio escolar, eu estou querendo dizer, né? Você está vivendo 100% do seu tempo com o potencial de aprender. E talvez agora, né, com essa pandemia, eu volto a dizer o que eu falei há pouco tempo, né? É um momento da gente questionar isso e, né, refletir sobre isso e ver se realmente, né, ir para aquele espaço para fazer aquilo que a gente sempre fez durante os 9 anos do ensino fundamental, mais o infantil, mais os 3 do médio, se aprender se resume a esse modelo só, né? E o que eu vejo, eu também não quero generalizar, porque a minha amostra do que eu estou vivendo nesse tempo é muito pequena. Eu praticamente também não saio de casa e eu estou tendo contato com pessoas mais próximas e vendo o que eles estão fazendo e tal. E nessa geração P dos menores, né, também, né, o Álvaro escreveu aqui de 10 anos para baixo, né? É muito, né, muito amplo, né? De 10 anos para baixo, você tem várias etapas do processo de desenvolvimento humano para considerar que isso seja uma coisa só, né? Então, também respondendo um pouco, acho que a Denise, que perguntou sobre a conversa que eu tive, sim. Esse aluno, essa aluna, ela tinha acabado de entrar no ensino médio. Então, tinha uma expectativa do que ia acontecer esse ano que não aconteceu. Então, óbvio que isso também contribui, né, para ela ter a frustração, ter uma predisposição a não querer isso e tal. Mas isso é um dos fatores, né? Essa geração pequena, eu vou falar dos menorzinhos, do ensino infantil, né? A gente criou, né, essas escolas de ensino infantil, e não vou generalizar, mas muitas delas querendo já preparar esse aluno para uma etapa posterior muito rapidamente. Então, eu quero ensinar, né, letramento. Se você quiser ensinar uma criança de 3 a ler e escrever, provavelmente você vai conseguir. Mas o custo disso para a vida dela vai ser muito alto, porque ela vai colocar essa parte intelectual de decodificar coisas fora do tempo, que depois ela não vai ter desenvolvido outras competências, né, motoras, socioemocionais, que não vem, que isso preencheu o lugar delas, né? E aí, quando elas estão agora, né, para quem pode tá em casa com um pai ou uma mãe, né, que está ajudando ele a aprender dentro desse contexto, podem ter ganhos, né, de aprendizagem, por estar de volta, né, dentro de um núcleo, né, mais próximo nessa fase. Mas, por outro lado, o que eu acho, né, a noção de tempo para essas crianças menores, ela é muito diferente do que para a gente. Então, para eles, estarem há 3 meses em casa é uma eternidade. Isso aqui é um tempo, né, se a pessoa tem 2 anos de idade, proporcionalmente é muito tempo da vida dela que ela está nisso, né? E por aí vai. Então, isso certamente vai trazer impacto, né, para a vida. A gente não sabe se isso para aqui. Eu, particularmente, tenho boa intuição que não para por aqui. A gente vai ter ainda muita água para rolar para ver aonde que isso vai nos colocar. Acho que a gente não vai voltar a ser igual ao que era antes, né? De simplesmente ignora isso aqui, isso não existiu, né? Na nossa geração isso vai ser uma marca que vai ter sempre presente, mas que, como tudo, né? Dependendo do jeito que você lida, traz oportunidades, né? De crescimento, né? Para você, como desenvolvimento, e desafios também, né? De você, como essa menina que eu estava relatando, que está muito frustrada, porque ela
tinha uma expectativa que ela ia estar no primeiro ano do ensino médio, que ia ser diferente na escola que ela estuda, outro tipo de proposta e tal, e que de repente aconteceu que ela está na casa dela, não conheceu ninguém praticamente pessoalmente, ela parece que foi 2 semanas só durante esse ano presencialmente à escola, e não está vivendo tudo que ela queria, né? Então, essa é uma parte da resposta para a Denise. A outra parte, eu acho que também tem uma questão do que está sendo oferecido, né? Que ela me descreveu, e eu acho que era muito inapropriado a forma como que a escola estava levando, né, esse tipo de proposta, apesar de ter muita chance, né, de quebrar esses modelos, esses paradigmas e reinventar formas, que eu acho que vai acontecer, né? Isso de agora para frente cada vez mais, né? Já tem pais questionando. A primeira questão, né, que veio dos pais era, bom, não quero pagar, né? Se eu escola privada, né? Bom, se meu filho não vai à escola, eu também não quero pagar, porque é diferente do que eu tinha contratado e tal. E do ponto de vista da escola, você fala, não, mas calma, eu continuo com tudo, né? Eu tenho o prédio, eu pago todo o custo de ocupação, pago todos os profissionais que estão lá, eu estou gastando ainda muito, porque eu não sei fazer, eu estou tendo que aprender rapidamente. Então, tem um conflito grande nesse primeiro momento. Mas é um momento de se repensar a continuar desse jeito. Sexta-feira tive uma reunião com uma grande escola de Brasília, onde fizeram uma pesquisa com os pais, e 70% das famílias não querem voltar ao presencial a partir de agosto, e 30% querem. E essa escola vai ter que, de alguma maneira, lidar com isso, né? Então, vai ter que achar formatos, né? Quer dizer, é o mesmo aluno, quer dizer, um aluno formando nessa mesma escola com 2 caminhos diferentes, né? É uma complexidade grande que entra dentro da equação, né? E a gente vai ter que lidar com muita coisa nesse formato, mas eu volto a dizer, é uma oportunidade para a gente tentar quebrar um pouco, né, esse mundo, e que está ligado um pouco à educação 4.0, que a gente não falou ainda sobre esse ponto, que é o medo, né? Normalmente, a gente se desenvolve dentro do modelo mais escolar com o medo, né? Quer dizer, você tem muitas restrições, e basicamente passar ou não passar, a nota, ou ponto negativo, ou alguma reprimenda, que vai moldando você ali dentro, né? E isso vai fazendo com que você acabe se movimentando menos, né? Mentalmente, emocionalmente, e vai se tornando um indivíduo mais conformado, né? Formado, a gente fala, você vai se formar, né? Vai formar de um jeito que é meio que padrão para todo mundo. Sim. E aí a gente depois pede, né, agora num momento como esse, não, seja criativo, pense fora da caixa e tal, né? Então é um momento agora da gente exercitar isso, né? Como é que a gente faz agora, com esse monte de restrições e com esse olhar amplo para todas as dimensões do que está acontecendo, desde faixa etária, faixa social, localidade geográfica, tudo, né? Como é que eu atuo de uma maneira onde eu vou conseguir entregar o que eu acredito que precisa, né, para esse momento. Então, é uma oportunidade, mas a gente precisa quebrar ser ousado, precisa quebrar o medo e ousar, e além da faixa do conforto que eu estava acostumado aí. Legal. Tiago, algum comentário? Vi que você se mexeu aí? Sim, sem dúvida. A questão do medo, né, o Fábio colocou isso de forma muito assertiva aí. O medo sempre esteve com os professores que não conseguem inovar. O medo foi essa barreira para não conseguir inovar. Desde a época da graduação, isso vai lá para os anos 2000, início de 2000 lá, eu já começava as minhas pesquisas sobre o uso da tecnologia educacional, acho que eu tinha 17, 18 anos, e encontrava essa questão, o medo. O medo de fazer alguma coisa nova, diferente. E quem se arriscava, passava por esse medo, às vezes era taxado como o professor que incomodava a escola, o professor que queria ser o diferentão, esse professor aí não tá nem dando aula, quando na verdade ele já estava fazendo aquilo que hoje é necessário. Ser criativo, ser diferente, inovar, tirar da sala de aula. Então, esse profissional, assim como essas metodologias ativas, elas já existiam há muito tempo. Então, existem estudos aí que, se você for pesquisar, de 1968, sobre essa preocupação de como que vai ser o futuro do ensino.
né? Então, isso parte muito do educador também. Tirar essa barreira do medo. Eu acho que agora está na hora de você medir aqui o seu medo e a necessidade de se manter no mercado, a necessidade de fazer diferente na educação, a necessidade de realmente ter bons resultados. Quando você olhar para essa crise toda, que você vê que isso é mundial e que você não está sozinho, o seu medo vai estar aqui, ele deve estar aqui. Fala, meu Deus, eu preciso agir. Eu vou agir, vou fazer diferente, vou buscar algo inovador. E eu queria até passar uma mensagem para as escolas, né? Escolas, educadores, uma mensagem de esperança, de que não se desesperem. Ao contrário, se você não tem essa estrutura, procure um profissional especializado, porque existem maneiras. Procure um profissional especializado, empresas parceiras, para que você consiga dar continuidade à sua metodologia, né? Ao seu plano de ensino. Então, não se desesperem, pelo contrário, procurem ajuda, não só como escola, não só como educador. Procurem ajuda, porque sempre vai ter alguém disponível para ajudar. Às vezes as pessoas mandam lá no meu Instagram, no meu Facebook, professor, como eu consigo fazer isso? A minha professora de robótica se demitiu, e agora? Eu vou ter que substituir lá na semana que vem, o que eu vou fazer? Aí eu fiz um convite para ela, né? E faço convite para quem está assistindo aqui a live também, que acompanhe lá no canal da Tecnologia Educacional no YouTube. Nós fizemos aí séries ensinando professores a utilizar ferramentas online para continuar as atividades de programação, de robótica. Então, procura lá no YouTube Tecnologia Educacional, ou então no Robótica contra Robótica, o meu canal. Você vai ver lá uma série de 4 vídeos ensinando você a utilizar essas plataformas, e não só para ensinar programação, como também teve uma outra série com o professor Ed, o professor Thiago Tamer, que são parceiros aí incríveis, ensinando a utilizar programas para tablet, para computador, em que você consegue fazer a montagem no simulador, né? Então, tudo isso tem jeito. Agora que a gente já está assim, mais encaminhado, acredito eu, já passando aí depois de 2 meses, já está numa hora da gente começar a procurar mais uma pessoa mais, uma estrutura melhor, para que a gente faça essa adaptação e comece a se preparar. Porque, como o Fábio mencionou, e como você também disse, eu acho que vai ser difícil voltar para o normal 100%. Muito bom, muito bom. Bom, a Gilmara está pedindo para repetir os canais. Gilmara, daqui a pouco a gente fala também com você, tá? Sobre esse material, esse acervo, esse recurso que está à tua disposição gratuitamente nos nossos canais da Tecnologia Educacional, tá? E redes sociais também. Muito interessante a reflexão e abordagem de vocês, uma vez que nós tratamos aqui sobre um cenário de transformação da educação, que é iminente, ou seja, nós estamos vivendo essa transformação. Nós abordamos também as competências gerais da BNCC. Nós falávamos sobre, o Thiago trouxe isso, né, sobre praticamente quase a maioria das competências se trata a educação tecnológica, né, o pensamento computacional e algumas delas também. Então, a grande virada que nós estamos vivendo agora, e é um orgulho para nós fazermos parte dessa transformação histórica da humanidade e da educação, é que como a gente desenvolve essas habilidades e essas competências dos nossos alunos. Por meio do que nós vamos desenvolver essas habilidades e essas competências? Estimulando para que resultados nós vamos desenvolver essas habilidades e essas competências. Eu acho que a grande virada de chave na cabeça do educador, do gestor educacional, pode ser essa. E é por isso que a gente discute tanto esses assuntos. Foram lives até hoje que estavam culminando para esse momento. Como nós podemos entregar para a sociedade alunos cada vez melhores do que chegaram aos nossos encontros de aprendizagem, seja ele no espaço escolar, seja ele na frente de uma tela, de um equipamento, de um device. Então, nós da Tecnologia Educacional estamos aqui à sua disposição. Nosso propósito é esse, é ajudar a escola, o sistema educacional brasileiro, né, que eu trouxe no início, não enquanto gestão pública, mas um sistema de ensino, um sistema de educação no nosso país, que precisa muito desenvolver essa esfera educacional para que o Brasil chegue a níveis de excelência cada vez maiores. E com esse contexto que eu trago, eu passo para ferramentas, e aí a gente vai finalizar a nossa live, que já são aí um pouquinho mais de 1 hora conversando.
Ferramentas que os professores, além das que nós disponibilizamos pela tecnologia educacional, Fábio, que você acha que podem contribuir, e depois eu passo de novo para a tua mensagem final. Ferramentas para os professores. Depende qual o objetivo, né? A ferramenta sem objetivo não serve para nada. É verdade. Né? Então, é difícil você falar que ferramenta, né, vocês podem utilizar. Existem vários, depende se você quer trabalhar, né, programação, robótica, etc. Tem um conjunto, né, de potenciais ferramentas que você pode utilizar. Se você quer gravar vídeos, né, se você quer publicar coisas, tem outra gama. Uhum. A gente, no Mundo Maker, a gente tem uma página, que ela não é uma página aberta, mas você digitando ela, você chega e acessa, mundomaker.cc/referências, em plural. E lá tem muito conteúdo que você pode acessar, tanto para leitura, com vídeos, né, e também links de ferramentas para você utilizar. Então, como eu não sei, né, o que se quer utilizar, eu não vou falar nenhuma ferramenta específica, porque eu acho que seria, né, não seria apropriado para eu sugerir. Tá. Mas eu sugiro que quem quiser pode pesquisar lá e talvez tenha conteúdos apropriados. E o outro convite que eu faço, que é referente a formas de fazer, né? Como eu mencionei aqui, toda quinta-feira às 3 horas, a gente tem uma atividade chamada Mundo Maker ao vivo, onde durante 1 hora, 1h15, é proposta uma atividade aberta para professor, pai, aluno, e todo mundo consegue experimentar um pouco como é um processo possível, né, num mundo como esse, de trabalho coletivo, né, de resolução de problema, de desenvolvimento de criatividade e de aprender alguma coisa que é o objetivo daquele momento. Então, amanhã vai ser como criar um GIF animado. Quer dizer, para quem quiser, né, que a gente normalmente usa muito GIF, né, pega um GIF, bota aqui, bota ali, como você consegue fazer o seu, que tipo de, né, forma que existem para você, o que é um GIF primeiro, né? E aí, através de um momento, né, onde tem acolhimento e várias possibilidades de troca, a gente tem esse pano de fundo que o objetivo é você aprender o que é um GIF e a fazer um GIF. Então, eu convido quem quiser nessa quinta-feira, 3 horas, entra no site do Mundo Maker, e lá tem, né, o direcionamento de como é que você faz para participar, e será um prazer estar com vocês lá. Legal, Fábio. É dessas ferramentas que eu estava falando, tá? Na linha da nossa live, a ideia era entregar fontes de consulta. Vou fazer um ajuste aqui, né? Recursos, né? Ao invés de ferramentas, vamos falar de recursos. Que recursos os profissionais podem procurar? E aí eu passo agora para o Fábio, a sua contribuição, Fábio. Desculpa, Tiago. Bom, antes de falar das ferramentas, né, como exemplo aqui das que eu tenho utilizado, durante a pandemia, não só para educadores, mas que elas funcionam para o educador, tá trabalhando com o aluno em casa, lembrando sempre daquela questão, né, de que você deve procurar uma ferramenta que seja boa, que seja simples, que seja eficaz, porque um dos perigos da tecnologia é que você, de maneira errada, você pode criar uma aversão à tecnologia. Tá? Então, isso é algo que sempre foi dito e eu sempre continuo dizendo a todos. Não adianta usar uma tecnologia se você não sabe utilizar, tem que ter um cuidado e tem que saber para que usar. Muito bem colocado aí, mais uma vez, muito assertivo pelo Fábio, de para que utilizar uma tecnologia, qual é o objetivo. Né? Então, antes de utilizar uma ferramenta, antes de utilizar uma plataforma, tentem aprender um pouco do básico e tentem se colocar na posição daquele pior cenário, lembrando sempre do pior cenário, né? Uma pequena criança estudando na casa que está com a avó, a mãe está morando em outro estado, por exemplo, ou ele mora ali com um tio, uma tia, e tem um celularzinho com um sinal de internet muito ruim. Então, sempre pensar em algo simples, principalmente se você for readaptar, ou agora que você vai entrar nessa fase atrasada um pouco, né, já de estar utilizando ferramentas digitais, de estar pensando que no começo vai ser uma adaptação. Então, é normal que, inclusive, você tem que passar esse direcionamento para os pais, que no início vai ser, que não é para ir achar frustrante, é que no início você vai estar aprendendo algo novo. Então, você vai ter dificuldades, mas o mais importante é dizer que você vai ter dificuldade e a gente está aqui do outro lado para te auxiliar nessa dificuldade. Então, vamos juntos passar por essa adaptação.
Foi o que eu fiz no início das aulas aqui, né? Falei, olha, nós vamos testar tal ferramenta. E aí uma enxurrada de pais mandando mensagem, não está funcionando, não está pegando. Eu falei, ótimo, já testamos, vimos que isso não dá certo, vamos passar para esta próxima ferramenta. E aí você vai aperfeiçoando o seu kit de ferramentas aí para você utilizar. Você sabe exatamente o que o seu público consegue usar ou não, tá? E isso aí, antes de dar a dica das ferramentas que eu tenho utilizado aqui, isso aí, ele vai nos levar para uma questão muito importante que envolve aí toda a questão da educação 4.0, as habilidades socioemocionais, que é a questão do autoconhecimento, não autoconhecimento, mas a palavra correta é o aluno com aprendizagem autônoma. Uhum. Então, um dos pontos da educação 4.0 é que o aluno consiga desenvolver essa habilidade de estar sendo autônomo. Você passa o material e aí ele vai, dentro do horário dele, né, que hoje já não é mais especificado pela escola, dentro do horário que ele vai estar estudando. Então, lembrando sempre as escolas também de estar procurando dar essas orientações para os pais, de sempre procurar um horário que, sabe, fazer vocês podem até fazer uma oficina com os pais, passar um e-mail para os pais explicando como montar uma grade, um horário de estudos, para que todo mundo ali consiga executar as atividades escolares e para que não haja aquele momento de, sabe, você está empurrando, você está forçando algo ali e aquilo causar uma dor de cabeça não só nos pais, mas na criança e esse período de pandemia ser algo traumático para ele. Tenha muito cuidado com isso. Excelente. Faça pelo melhor caminho. E aí as ferramentas que eu digo é aquelas que estão lá na trilha de aprendizado para professores do programa do Mundo para a Escola. Está lá no meu canal, o Robótica contra o Bot, no YouTube ou no canal da Tecnologias Educacionais. O meu Instagram está aqui embaixo, meu LinkedIn também. Eu coloco muita novidade lá, sempre tem live, eu sempre estou postando coisas que vocês podem estar utilizando, sempre que possível também eu ajudo, mas basicamente o que eu tenho trabalhado hoje é com ferramentas online como o Make Code, para programar Microbit, a sala de aula Microbit, também tenho utilizado Code.org, que é uma plataforma excelente, que ela não exige muito de internet, que você consegue administrar toda a presença dos alunos lá. E o programa, né, falando de programas, é o momento que você precisa adaptar o programa que você já tem. Então, como eu falei no início da conversa, tem escolas que têm programas excelentes, como o programa da Lego Education, do Microbit, de outras ferramentas. Então, não deixe de realizar essa atividade. Faça uma adaptação para isso. Tire um tempinho, porque isso é importante. Né? Mais que nunca nós estamos vendo esse momento em que a tecnologia ela é importante para a educação. Então, quem hoje desenvolveu a plataforma que nós estamos utilizando hoje? Foram pessoas que são da área de tecnologia, foram programadores misturados com pessoas de educação para fazer com que a ferramenta tenha um efeito positivo. Sim, então, isso aí veio para mostrar que, gente, não tem como parar a aula de programação em robótica, cultura maker para explorar a criatividade durante a pandemia. Vamos fazer um esforço. Eu sei que é muito desafiador, está sendo para todo mundo, para todo o planeta Terra. Está sendo muito desafiador para todo mundo. Então, essa hora da gente fazer o melhor para os nossos alunos, para a educação brasileira, para ser um diferencial no mercado. E façam a adaptação do programa que vocês já têm. Inclusive, posso mencionar a nossa camisa aqui? Pode! O Inventura, que é um programa que, para quem não conhece, aí eu faço um trabalho há anos com o Microbit, né? Tem tido um resultado muito positivo, Brasil afora, inclusive. Já viajamos até para Londres, já para levar a aluna campeã do projeto com o Microbit. Então, o Inventura é um programa, assim, que eu acredito muito. Não estou fazendo aqui, eu estou fazendo realmente porque, de coração, eu acredito que, nesse momento, o aluno tendo o programa do Inventura, ele pode ter a placa e o livro na casa e o professor pode passar a tarefa pela plataforma. Isso aí é o que a gente tem procurado hoje. Então, procurem ferramentas assim, que o aluno possa ter em casa, que seja de um custo acessível, tá? E para aqueles que não têm, vamos adaptar, existe forma de adaptar. Como eu mencionei, teve como um aluno de uma comunidade indígena que conseguiu fazer atividades assim, né? Pessoal de outros municípios, então sempre tem uma maneira, basta ter vontade, basta procurar ajuda também, e não perder essa força de vontade de querer inovar. Isso é muito importante, é isso que nos motiva a estar aqui e ver os resultados nas crianças. Né?
Legal, excelente. Bom, eu estou encaminhando para o final da nossa live e eu queria só destacar, quando eu trouxe, né, esse contexto tão grande, ferramentas, excelente, Fábio, você ter ajustado a pergunta, e a ideia era essa mesmo, que saísse isso, que a gente jogasse aqui uma série de recursos, de fontes de pesquisa para os educadores que nos acompanham, e daí, de acordo com a necessidade, com a dor que eles querem curar, eles vão encontrar soluções com a nossa ajuda. Já está passando, né, desde o início da nossa live, as informações de contato de vocês dois, Tiago e Fábio. Nós temos ainda, sempre destacado, que a tecnologia educacional é, sim, um potencial parceiro da sua instituição na busca por soluções e na parceria para chegar a resultados ainda melhores da educação do nosso país, em especial quando se fala em tecnologias educacionais. Um exemplo disso é o e-book que nós preparamos, né? Estão com diversas trilhas de aprendizagem e sugestões de como superar os desafios da implementação da Educação 4.0. Aqui no chat da nossa conversa de hoje, está num link fixo. Além disso, também, o Tiago já destacou, nós temos as trilhas de aprendizagem, né? Você pode acessar no site, né, na página do Mundo para a Escola, Code para Professores, uma introdução à programação, que pode ser assistida gratuitamente também pelo nosso portal, pelas nossas redes sociais. Eu fiquei com o compromisso de destacar a presença de educadores em outras tantas cidades do nosso país, tá? E choveu cidades aqui, então fica a promessa, eu já vou falar onde é que vocês estão, de onde vocês estão nos acompanhando, mas antes eu preciso deixar aqui oficialmente o agradecimento da empresa Tecnologia Educacional, todos os colaboradores da Tecnologia Educacional, somos muito gratos pelo tempo que vocês dispuseram para nós, disponibilizaram para passar esse período com a gente. Tiago e Fábio, muito obrigado. Queiram, por favor, por gentileza, né, deixar a sua mensagem final para os educadores e eu passo para o Fábio e depois o Tiago encerra. Enquanto isso, já está passando canais de contato do Fábio. Fábio, sua mensagem final. Então, o que eu digo assim é que, apesar, né, da dificuldade que a gente pode estar enfrentando agora, acho que é um momento de ousar, né, da gente realmente aproveitar que a situação é muito difícil e a gente colocar para fora aqueles sonhos, aquelas vontades que a gente tem de realizar. Então, a mensagem que eu tenho é essa, de a gente sair fora da caixa e realmente criar, né, soluções. Excelente, Fábio, muito obrigado. Sua contribuição foi muito, muito importante, relevante para nós e caso alguém queira continuar sabendo mais sobre o seu trabalho, sobre a sua pesquisa e o resultado delas, é só conectar com essas informações que estão aqui embaixo, né? fabio@mundomaker.cc e no LinkedIn, Fábio Gigmond, correto? Isso. Muito obrigado, Fábio. A gente se encontra em breve, virtual ou presencialmente. Será um prazer reencontrar você. Obrigado pelo seu tempo. É um prazer, é um prazer. Até breve. Tiago Kawassa, vamos lá, sua mensagem. Primeiro, eu queria dar parabéns aí pelo trabalho, pela live de hoje. Eles são sempre muito bem articulados. E o trabalho da tecnologia educacional, que eu sempre acompanho e faço questão de ser parceiro do Wellington, de todo mundo que está acompanhando aí a live. A pessoal da minha família está acompanhando também, muitos amigos, professor Luiz Furtado. Eu queria também, só fazer um comentário aqui que o professor Paulo Bortoli comentou assim, o logo, o que você acha do logo? Professor, eu utilizei o logo nos meus primeiros anos de faculdade. Tem outras ferramentas hoje que a gente pode estar utilizando. Mas, para finalizar também e agradecer a participação, primeiro eu queria parabenizar o trabalho do Fábio, o Mundo Maker. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Mundo Maker, não sei se ele sabe, mas já participei de oficinas com o Mundo Maker, com o Microbit, inclusive. Foram momentos, assim, únicos. Então, Fábio, se você ainda estiver por aí, eu agradeço muito e parabenizo por todo o trabalho e conheço a história de vocês. Tá bom? No mais, eu queria agradecer e deixar essa palavra aí de esperança para que todo mundo consiga vencer esse momento junto, procurar, assim, sempre ajuda e fazer a diferença na educação, né? Que, assim, emociona muito a gente, né? Que a gente, como educador, a gente se sente emocionado, que o coração bate forte quando a gente está falando, porque a gente sabe que isso vai mudar a vida de pessoas.
E nada melhor do que falar de emoção no que esse momento em que nossas emoções estão tão floridas, né? Estão tão assim para fora, e às vezes a gente fica reprimido de estar dentro de casa e tá com saudade de todo mundo. Então, pessoal, força, fé em Deus, procurem ajuda, a gente está aqui para ajudar, e é claro, a gente também aprende muito com vocês. A gente mais aprende com os professores que pedem ajuda do que sozinho. Então, procurem fontes de conhecimento, e, mais uma vez, parabéns a todos que participaram, obrigado pelo tempo, espero que até a próxima, meus contatos estão aí, tá bom? Excelente. Tiago, muito bom, sempre bom falar com você, te agradeço. Tenho certeza que a gente se encontra em breve, né? Como eu disse, virtual ou presencialmente, e será grande momento de aprendizagem, com certeza, para mim e para todos nós que estamos em contato contigo. Sucesso no seu trabalho, obrigado pelo seu tempo, pela sua entrega, e a gente volta a se falar em breve, tá bom? Até breve. Bom, e a vocês que continuam com a gente mais um pouquinho, fica agora o cumprimento da promessa que eu fiz, né? Veja, quantos educadores nos acompanharam nessa tarde, isso nos orgulha muito. Balneário Gaivota, Santa Catarina, Colégio Notre Dame de Brasília, Escola Municipal Terezinha Web de Menezes, CEMEI Cora Coralina, CEMEI Teruco Beltrão, Escola Municipal Vereador João Stival, e educadores também em Itapetininga, São Paulo, olha que legal. Escola Municipal Professor Carlinhos, em Resende, no Rio de Janeiro. Educadores de Ribeirópolis, no Sergipe, Canela, Rio Grande do Sul. Instituto Batista, em Manaus. Gente, quanta gente bacana. São José dos Campos, em São Paulo. Sete Lagoas, Terra Maravilhosa, em Minas Gerais. Jurandá, no Paraná, Escola Pio X. Rio de Janeiro, Sarandi, no Paraná. Sorocaba, Uberaba, região do ABC, educadores em todo o país acompanhando a nossa live. Para nós é só agradecimento, muita gratidão por você passar essa tarde com a gente. Isso nos orgulha, nos motiva a trazer informação, trazer conteúdo, trazer soluções educacionais que possam contribuir com a realidade do educador e do estudante brasileiro. Essa é a nossa missão. Mudar a educação por meio da tecnologia e fazer isso sempre com muita paixão. É para isso que nós estamos aqui. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Realmente foi uma conversa muito esclarecedora, produtiva com o Tiago e com o Fábio. Na próxima terça-feira, a Tecnologia Educacional leva para você mais uma live especial, dessa vez para falar sobre como a cultura maker está sendo potencializada com o distanciamento social. Você não pode perder essa live, tá? Na terça-feira que vem, aqui no nosso mesmo canal, nesse mesmo lugar, tá bom? Então, essa live está sendo bem desenvolvida para você se aprofundar um pouquinho mais nisso. Quero agradecer aos convidados, agradecemos a você que nos acompanham e participaram, interagiram com a gente nesse momento de união e de fortalecimento. Desejo também uma semana de muita produtividade para todos nós e a gente se vê em breve. Uma boa semana para todos e até lá!